Olá, pessoal. Me chamo Valdriele. Meu grupo é composto por Deverton, Maria Eduarda, Micaela, Igor Rossini e Túlio. Nós vamos falar sobre o sistema genital masculino. Esse sistema que é responsável inicialmente pela produção dos gametas masculinos e a produção dos hormônios relacionados às características masculinas, como a testosterona. Produção do líquido ejaculado e também é responsável pela cópula, onde acontece a fecundação na mulher, além da micção, que é o ato de urinar. Ele está localizado ali, parte interior da pelve e a parte de fora, que é uma região denominada de períneo. Então, temos ali como constituintes os órgãos genitais internos, os testículos, epidídimos, ductos deferentes, glândulas seminais, ductos ejaculatórios, próstata e glândulas bulboretrais. Os testículos e epidídimos são considerados órgãos genitais internos de acordo com a sua posição no desenvolvimento e homologia com os ovários femininos, que são internos. No entanto, em razão da sua posição externa pós-natal e por serem encontrados durante a dissecção na região inguinal da parte abdominal anterior, são apresentados junto com o abdômen. Então, na pelve, temos ali uma estrutura óssea que podemos encontrar tanto nos homens quanto nas mulheres, portanto, mais pesada nos homens e possui também mais pontos de inserção musculares, um arco púbico mais estreito e um ângulo subpúbico e espaço entre essas tuberosidades isquiáticas menores, o que torna o introito pélvico menor e arredondado. Então, a pelve é formada por 4 ossos, que inclui um par de quadris conhecidos como os ossos inominados, o sacro, e que vem com 5 ossos sacrais inferiores, que é fundido ao cóccix, possuindo aí 4 vértebras fundidas e uma individual terminal única. A cintura pélvica consiste dos ossos do quadril e do sacro. E a sua função é transmitir o peso da parte superior do corpo para os membros inferiores, enquanto permite que o corpo se mantenha balanceado. Enquanto isso, o ilho, o isquio e o pubis se fundem na puberdade para formar os ossos inominados, se unindo ainda à cartilagem encontrada no acetábulo. Na pelve, existem 2 partes, a pelve maior e a pelve menor. Na pelve maior, ela é composta pelas asas ilíacas e é encontrada superiormente à abertura superior pélvica e contém as partes inferiores dos órgãos abdominais. Já na pelve menor, ela é composta pelo isquio e pelo pubis. Na região de transição entre o ilho e a pubis, existe ali uma linha arqueada que limita essas 2 pelves. Então, a pelve menor está localizada entre a abertura superior pélvica e a abertura inferior pélvica e inclui também esses órgãos urinários distais, os órgãos reprodutores internos e o períneo. Na parte das articulações, temos aí a articulação lombosacral, que são articulações compostas estabilizadas pelos ligamentos iliolombares e constituídas por 2 articulações zigoapofisárias posteriores e uma articulação intervertebral através da disco da intervertebral entre a L4 e o S1. Então, na articulação sacrococcígea é uma articulação cartilaginosa secundária que conecta o sacro ao cóccix. Ela é reforçada através dos ligamentos anterior e posterior. Também temos a articulação sacroilíaca, que ela é uma articulação sinovial atípica que contém aí a fibrocartilagem e possui também uma amplitude de movimento muito limitada. Suas superfícies articulares são entre o sacro e o ilho. Ela é estabilizada pelos ligamentos interósseos e pelos ligamentos sacroilíacos anterior e posterior. Já a sínfise púbica é a articulação que une os ossos púbicos de uma articulação cartilaginosa secundária. Ela contém o disco interpúbico fibrocartilaginoso e é reforçada pelos ligamentos púbicos superior e inferior. Há esses ligamentos sacrotuberoso e os ligamentos sacroespinhoso, os 2 principais ligamentos da pelve, que envolvem as incisuras isquiáticas maior e menor, formando os forames isquiáticos maior e menor. Devido às forças naturais, quanto em posição ortostática, o peso da parte superior do corpo, que é direcionado através da coluna, roda o sacro posteriormente. Entretanto, este movimento é impedido pelos ligamentos pélvicos. Já no períneo, que está ali na posição
É a área mais estreita entre as partes próximas da coxa. No entanto, quando os membros inferiores são abduzidos, é uma área em forma de losango, que, quando adicionada a uma linha imaginária transversa, divide-se em trígono urogenital anteriormente e trígono anal posteriormente. O períneo masculino inclui a genitália externa, os músculos períneo e o canal anal. Suas delimitações são a sínfise púbica anteriormente, os ramos inferiores do púbis e os ramos isquiáticos lateralmente. Túberes isquiáticos lateralmente, ligamentos sacrotuberais posterolateralmente e a parte interior do sacro e cóccix, que ficam ali posteriormente. Então, tem uma linha imaginária ali conectando as tuberosidades isquiáticas, que divide o períneo e o trígono urogenital anteriormente, e um trígono anal posteriormente. O trígono anal inclui o reto e as duas fossas isquioanais. Já o trígono urogenital contém a membrana perineal e a face superficial de Colles. Vou estar falando um pouco sobre o escroto. O escroto é uma bolsa musculocutânea onde estão contidos os testículos, epidídimo e a primeira porção dos ductos deferentes. Cada conjunto desses órgãos, o direito e o esquerdo, ocupa um compartimento completamente separado, uma vez que o escroto é subdividido em duas lojas por um tabique sagital mediano denominado septo do escroto. O escroto também atua como sistema de controle da temperatura dos testículos, porque eles necessitam de uma temperatura levemente inferior à do corpo para favorecer o desenvolvimento normal dos espermatozoides. O músculo cremaster na parede do escroto ele relaxa de forma a permitir que os testículos se afastem do corpo para se resfriar, ou então contrai para que se aproxime mais do corpo para obter mais calor ou proteção. Ele é constituído por camadas de tecidos diferentes que estratificam da periferia para a profundidade, nos 7 planos. No conjunto, essas fibras musculares consistem em um músculo cremaster e derivam das fibras do músculo oblíquo interno do abdômen. Já as partes do escroto é dividido em 7 planos. O primeiro deles é o cútis, que é a pele fina e enrugada que apresenta pregas transversais e com pelos espaçosos. Na linha mediana encontramos a ráfide do escroto. Tem a túnica dartos. Constitui um verdadeiro músculo cutâneo, formado por fibras musculares lisas. Tem a tela subcutânea, que é constituída por tecido conectivo frouxo. Tem a fase espermática externa. Ela basicamente é uma lâmina conjuntiva que provém das duas fáscias de envoltório do músculo oblíquo externo do abdômen, que desce do anel inguinal superficial para entrar na constituição do escroto. Já a face cremastérica, ela é um plano que é representado por uma delgada lâmina conjuntiva que prende inúmeros feixes de fibras musculares estriados de direção vertical. A fase espermática interna ela é uma lâmina conjuntiva que deriva da fáscia transversal. A túnica vaginal ela é de constituição serosa, cujo folheto parietal representa a camada mais profunda do escroto, enquanto o folheto visceral envolve o testículo, epidídimo e início do ducto deferente. E para finalizar, tem a tela subcutânea, que é constituída por tecido conectivo frouxo também. E aqui a seguir tem as partes, tem a imagem mostrando as partes que foram citadas acima. Tem aqui mostrando as fáscias, a pele do escroto, o testículo, os músculos e fáscias cremastéricos. Tem também a lâmina parietal da túnica vaginal e a fáscia espermática interna. E como também foi citado lá em cima, lá no começo, aqui mostra praticamente a função do saco escrotal, que é armazenar os testículos, o epidídimo, e tem suas camadas envolvendo essas duas partes do sistema. Sobre os testículos será abordado o conceito e função, descida dos testículos, localização e morfologia externa e interna. Os testículos, também chamados de gônadas masculinas, são parte do sistema reprodutivo do homem. Eles produzem hormônios e também as células reprodutivas, que são denominadas de espermatozoides. O principal hormônio sintetizado pelos testículos é a testosterona, que é o hormônio que atua na espermatogênese e é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres sexuais masculinos
pelo impulso sexual e também pela libido. Com baixas nesse hormônio, o homem pode, por exemplo, apresentar aumento das mamas, dificuldade de ereção, diminuição do desejo sexual e baixa contagem de espermatozoides. Eles também produzem a dihidrotestosterona, que é o metabólico mais ativo da testosterona. Sobre a descida dos testículos, durante a fase embrionária, o testículo migra para a cavidade abdominal e isso se chama descenso testicular. A descida do testículo para o interior do escroto é necessária na maioria dos mamíferos. Esse processo depende do gubernáculo testicular, que orienta o testículo em direção ao canal inguinal e através dele. O aumento do peso do testículo, a pressão intraabdominal e a abertura do anel inguinal fornece a passagem desse órgão para o interior do canal inguinal. E com o total encurtamento do gubernáculo, o testículo se posiciona definitivamente no interior do escroto. O testículo é um órgão par, direito e esquerdo, que é situado numa bolsa musculocutânea, que é a chamada de escroto, que está localizada na região anterior do períneo, logo por trás do pênis. Cada testículo tem forma ovoide, com o grande eixo quase vertical e ligeiramente achatado no sentido lateromedial, do que decorre apresentar duas faces, duas bordas e duas extremidades. As faces são lateral e medial, as bordas anterior e posterior e as extremidades superior e inferior. A borda posterior é ocupada de cima a baixo por uma formação cilíndrica mais dilatada para cima, que é o epidídimo. A metade superior da borda posterior do testículo representa propriamente o hilo do epidídimo, recebendo a denominação especial de mediastino do testículo. É através do mediastino que o testículo se comunica propriamente com o epidídimo. Os testículos são envolvidos por uma cápsula de tecido conjuntivo denso, que é chamada de túnica albugínea. Na região dorsal, essa túnica apresenta mais espessada e forma o mediastino, de onde partem septos fibrosos que dividem o testículo em vários compartimentos chamados de lóbulos do testículo. Sobre o epidídimo, iremos falar sobre conceito e função, localização, morfologia externa e morfologia interna. O epidídimo consiste em um delgado ducto altamente contorcido, dobrado em espaço de somente 7 cm de comprimento, responsável pela coleta e armazenamento dos espermatozoides, que são produzidos nos testículos. O epidídimo estende-se longitudinalmente na borda posterior do testículo. Ele apresenta uma dilatação superior que ultrapassa o polo superior do testículo, que é denominada cabeça, um segmento intermédio, que é o corpo, e inferiormente uma porção mais estreitada, que é a cauda do epidídimo. Tanto o testículo como o epidídimo e a primeira porção do ducto deferente são diretamente envoltos por uma membrana serosa, que é a túnica vaginal. Na cabeça do epidídimo, os dúctulos eferentes dos testículos continuam por dúctulos novamente muito tortuosos, que em seguida vão se anastomosando sucessivamente para constituir um único tubo, que é o ducto do epidídimo. Esse ducto é tão sinuoso que ocupa um espaço de aproximadamente 2 centímetros de comprimento, quando na realidade ele tem 6 metros de extensão. Inferiormente, a cauda do epidídimo, tendo no interior o ducto do epidídimo, encurva-se em ângulo agudo para trás e para cima, dando seguimento ao ducto deferente. É justamente nessa curva constituída pela cauda do epidídimo e início do ducto deferente que ficam armazenados os espermatozoides até o momento do ato sexual, em que são levados para o exterior. A primeira porção do ducto deferente é mais ou menos sinuosa e ascende imediatamente por trás do epidídimo. Olá, gente, tudo bom? Acabamos de ver sobre o epidídimo e vamos dar continuidade falando agora do ducto deferente. Vamos ver a função e o conceito. Gostaria de fazer uma ressalva em uma região dessa estrutura. A nomenclatura de vesícula seminal é antiga, por isso devemos chamar de glândula seminal. Repito, glândula seminal. Vamos lá. A função do ducto deferente é conduzir o espermatozoide do epidídimo até o ducto ejaculatório durante o ato sexual. O espermatozoide proveniente do testículo é maturado no epidídimo. Quando chega no ducto ejacular,
se junta ao líquido seminal, ou seja, a glândula seminal, no caso, formando o sêmen. O sêmen posteriormente vai ser despejado pelo ducto ejaculário na porção prostática da uretra, que ao entrar em contato com o líquido prostático forma o ejaculário, ou seja, o líquido liberado, pelo pênis durante o ato sexual. Durante outro líquido, que pode também fazer parte do ejaculário, é uma parte do líquido bulboretral, que geralmente é liberado durante a excitação para lubrificar e neutralizar o canal ácido da uretra. Possui cerca de 45 centímetros de comprimento e faz a condução dos espermatozoides até os ductos ejaculares. Da extensão superior da glândula bulboretral, ele sobe para a parte posterior do funículo espermático e passa através do canal inguinal. Também encontra-se parcialmente na borda do escroto, na parte de trás da glândula bulboretral, parcialmente no funículo espermático, parte no canal inguinal e parte na cavidade pélvica. E, eventualmente, ele se conecta à glândula seminal para formar o ducto ejaculário. Pessoal, uma curiosidade que eu achei bastante interessante trazer para vocês sobre essa morfologia, essa parte, corpo, é que o canal deferente pode estar congenitalmente ausente. A condição é chamada de displasia vascular, e isso pode estar relacionado à fibrose cística. Homens que não têm canal deferente devem ser examinados. Essa condição pode levar à azoospermia, que significa baixa ou nenhuma quantidade de produção de espermatozoides, embora a espermatogênese geralmente seja normal, certo? Vamos agora para a localização. Está localizado em 4 regiões. No epidídimo testicular, onde se localiza, relaciona-se com o testículo e epidídimo. Funicular, que passa dentro do funículo espermático e relaciona com os vasos e nervos do mesmo. Porção inguinal, que é quando passa pelo canal inguinal, que a gente viu também nas aulas anteriores. Porção pélvica, que apresenta uma dilatação que vai ser chamada de ampola do ducto deferente. E agora a gente vai para a morfologia. O ducto deferente é formado por 3 túnicas. Mucosa, a mais interna, formado por pregas longitudinais na luz do tubo. Pela muscular, que é intermediária, sendo espessa e composta por 3 camadas de músculo liso, conferindo rigidez ao ducto deferente, certo? A adventícia, que é sendo a mais externa, também chamada de túnica adventícia, onde é composta por tecido conjuntivo, e a gente também podemos ver aqui também o ducto deferente, claramente, esse daqui é o ducto deferente. Vamos agora para a glândula seminal. Pessoal, a imagem A representa uma imagem do desenho, certo? E a B uma radiografia. Bora lá. Conceito e a função, É uma estrutura torcida, certo? De 2 lados na mesma forma, de uma bolsa delgada, na forma de uma bolsa delgada, Também secreta um líquido alcalino espesso que contém frutose, uma fonte de energia espermática e agente de coagulação, certo? Também ele se mistura com o esperma ao longo do caminho, pois a alcalinidade do sêmen ajuda a neutralizar o ambiente ácido da uretra masculina e o sistema reprodutivo feminino. Caso contrário, ele iria se inativar e matar os espermatozoides. Esse líquido é responsável por cerca de 60% do sêmen, certo? Esse líquido que é liberado. Também tem contato da superfície anterior das glândulas seminais, estendendo-se da bexiga e da entrada da uretra para a parte inferior da próstata e a superfície posterior, relacionando-se com o reto apenas separado pelo septo retrovesical. Okay? E por último, mas não menos importante, a borda superior também é coberta com o peritônio, e a extremidade inferior se estreitam em um tubo reto,
conectando o ducto deferente ao ducto ejaculário. Localização. Ele se localiza na posição oblíqua, certo? Com cerca de 5 centímetros situada entre o fundo da bexiga e o reto. Basicamente é isso. E a morfologia é que a medição das glândulas seminal, né? Ou no caso a vesícula, né? Tem cerca de 5 centímetros de comprimento e tem forma de pirâmide de baixo para cima e posterior lateral, certo, gente? Só lembrando que vesícula não é muito mais utilizado. A gente usa mais glândula, que é uma nomenclatura mais atualizada. A gente também tem a morfologia, uma posição oblíqua, certo? Situada entre o fundo da bexiga e o reto. E, por último, ela essencialmente é um tubo com diâmetro de camada única ou de 3 a 4 milímetros, então é muito pequeno, certo? Mas quando desdobrado tem cerca de 15 centímetros de comprimento. Então veja o quão fino e o quão comprido ele pode ser. Vamos falar agora do ducto ejaculatório, certo? Ducto ejaculatório. Conceito e a função. O ducto ejaculatório é a última parte do canal deferente, certo? Ele passa pela próstata e transporta o esperma e o sêmen para a uretra prostática, onde ejacula, certo? A localização, onde é que ele se localiza? Ele está localizado na face posterior da próstata, atravessando seu parênquima e para se abrir, né, por um pequeno orifício no curículo seminal da uretra prostática, ao lado do forame do utrículo, né, utrículo prostático. Pessoal, essa última informação eu pesquisei mais sobre ela, né? Eu encontrei essa síntese bem resumida mesmo na ubratu.br, certo? Então, eu não fiz essa informação. Eu peguei uma fonte que eu achei bem confiável, né? E também bem resumido, certo? Morfologia. A medição do tubo ejaculatório tem aproximadamente 2 cm de comprimento, variando do fundo da próstata ao monte seminal, onde 2 orifícios de forma de fenda e na abertura da próstata, né, que é denominado ducto ejaculatório. E, por último, né, a obstrução do ducto ejaculatório é rara, né, pessoal, mas pode levar à zoospermia, que a gente viu lá no começo, né, que é baixa ou nenhuma produção de sêmen, certo? Quando é bloqueado. Então, basicamente é isso, pessoal. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima. Em seguida, temos aí a próstata, né? Que ela é uma glândula acessória do sistema genital masculino, medindo aproximadamente 3 centímetros de comprimento, 4 centímetros de largura e 2 centímetros de profundidade anteroposterior, tornando-se aí a maior glândula acessória do sistema genital masculino. A próstata, ela é de consistência firme e do tamanho de uma noz, circunda a parte prostática da uretra. A parte glandular representa cerca de 2/3 da próstata. O outro terço é fibra muscular. A cápsula fibrosa da próstata é densa e neurovascular, incorporando os plexos prostáticos de veias e nervos. Tudo isso é circundado pela fáscia visceral da pelve, que forma uma bainha prostática fibrosa, que é fina anteriormente, contínua anterolateralmente, com os ligamentos puboprostáticos, e densa posteriormente, onde se funde ao septo retovesical. Em relação à localização, temos ali a base dela intimamente relacionada ao colo da bexiga, um ápice que está em contato com a fáscia na face superior do músculo esfíncter da uretra e transverso profundo do períneo, uma face anterior muscular, cuja maioria das fibras musculares é transversal e forma uma hemisfíncter vertical, semelhante a uma depressão que é a parte do músculo esfíncter da uretra, que é chamado de hábito esfíncter. A sua face anterior é separada da sínfise púbica pela gordura retroperitoneal no espaço retropúbico e tem ali uma face posterior relacionada com a ampola do reto e as suas faces inferolaterais relacionadas com o músculo levantador do ânus. Na sua morfologia, temos ali o istmo da próstata, situando anteriormente à uretra, é fibromuscular,
E as fibras musculares representam a continuação superior do músculo esfíncter externo da uretra para o colo da bexiga e contém pouco ou nenhum tecido glandular. Os lobos direito e esquerdo da próstata, separados anteriormente pelo istmo e posteriormente por um sulco longitudinal central e pouco profundo, podem ser subdivididos para cada um para fins descritivos, 4 lóbulos instintivos, definidos por sua relação com a uretra e os ductos ejaculatórios. E embora menos visível, pelo arranjo dos ductos e tecido conjuntivo, temos ali um lóbulo infoposterior, que é situado posterior à uretra, e inferior aos ductos ejaculatórios. Esse lóbulo constitui a face da próstata palpável ao exame retal ou um lóbulo infralateral diretamente lateralmente à uretra, que forma a maior parte do lobo direito ou esquerdo, um lobo superomedial, que é situado profundamente ao lóbulo inferior posterior, que é circundado o ducto ejaculatório. Ipsilateral, um lóbulo anteromedial, que está ali situado posteriormente, profundamente ao lóbulo infolateral, diretamente lateral à parte prostática proximal da uretra. Em relação à glândula bulburetral, falaremos sobre o conceito, localização, morfologia externa e morfologia interna. As glândulas bulburetrais são 2 formações pequenas, arredondadas e algo lobuladas de coloração amarela e de tamanho de uma ervilha. Estão próximas do bulbo e envolvidas por fibras transversas do esfíncter uretral. Localizam-se inferiormente à próstata e drenam suas secreções para a parte esponjosa da uretra. Durante a excitação sexual, as glândulas bulburetrais secretam a substância alcalina que protege os espermatozoides e também secretam muco, que lubrifica a extremidade do pênis e o revestimento da uretra, diminuindo a quantidade de espermatozoides danificados durante a ejaculação. Externamente, as glândulas bulburetrais vão ser cobertas por fibras do músculo que vão formar o diafragma urogenital, que vão auxiliar nessa contração de liberação do seu líquido. Agora eu vou falar um pouco sobre a uretra. A uretra é um órgão que garante que a urina ela seja levada da bexiga para o meio externo. Nos homens, ele apresenta mais de uma função, que é servir de passagem para o sêmen no momento da ejaculação, enquanto na mulher, a uretra ela é exclusiva do sistema urinário. No homem também faz parte do sistema reprodutor. A uretra masculina é um órgão que se estende da bexiga até o ósseo externo da uretra. Ela é responsável tanto pela micção quanto pela ejaculação, podendo ser dividida em 3 porções: a uretra prostática, a uretra membranosa e a uretra esponjosa. A uretra prostática é revestida por epitélio de transição. Ela atravessa a próstata e nela desemboca os ductos que transportam a secreção produzida por essa glândula. Ela também está apresentando 2 saliências, os colículos seminais, que são o local onde desembocam os ductos ejaculatórios. A uretra membranosa ela é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar. Essa porção da uretra ela atravessa o assoalho da pelve e é nela que está presente o esfíncter externo da uretra, o qual garante o controle da micção. A uretra esponjosa é a maior porção da uretra masculina, porque ela atravessa o pênis e é revestida por epitélio pseudoestratificado colunar, que apresenta regiões de epitélio estratificado pavimentoso também. Na região adjacente ao ósseo externo da uretra está presente uma porção dilatada, cujo nome é fossa navicular da uretra. Além disso, por toda a extensão da uretra, estão presentes glândulas do tipo mucoso. Uma das doenças encontradas na uretra é a uretrite, por exemplo. Ela é uma inflamação da região da uretra. Ela pode ter diferentes causas, como infecção por bactéria ou vírus, uso de substâncias que podem causar irritações, como espermicidas e até mesmo causas traumáticas, como cirurgias. Uma das causas que merecem destaque são as infecções sexualmente transmissíveis, como a gonorreia e a clamídia. Essas causas podem ser prevenidas com o uso de preservativo. Um dos sintomas é dor ao urinar, aumento da frequência urinária, vontade urgente e frequente de esvaziar a bexiga e eliminação de secreção pela uretra. O seu tratamento ele pode
e pode ser feito, porém depende da causa. Em uretrites causadas por bactérias, por exemplo, os antibióticos são prescritos. Mas também é importante salientar que a uretrite, quando tratada incorretamente, ela pode afetar outras estruturas do sistema urinário, tais como bexiga, ureteres e rins. E também não pode deixar de citar também que os danos causados ao sistema reprodutor pode até mesmo desencadear uma infertilidade. Olá pessoal, tudo certo? Eu vou falar para vocês aqui sobre o conceito, a localização e sobre a questão da morfologia externa do pênis. Junto comigo, o meu amigo Igor vai adentrar nessa questão dessa morfologia, porém ele vai falar sobre a morfologia interna, certo? Que é para acrescentar e para aumentar a nossa compreensão sobre essa questão da morfologia do pênis. Ao discorrer do slide, ele vai falar sobre a ereção e sobre os meios de fixação do pênis. Tudo bem? De início, pessoal, eu queria falar que o pênis é um órgão do aparelho reprodutor masculino e apresenta ser uma estrutura de formato cilíndrico e de tamanho e espessura variável, certo? Que é localizada na parte anterior do períneo, súpero anterior ao escroto e ífero anterior à síntese púbica. Queria falar também um pouco aqui sobre a função do pênis, que o pênis é um órgão que possui dupla função, certo? Que podemos dizer que ele tem a função excretora, que é no momento da micção, e que micção, no caso, é o ato de esvaziar a bexiga, certo? E a outra função é a função reprodutora, que é no momento da ejaculação. Nesse caso, a ejaculação é a emissão do sêmen, certo? Dando continuidade, agora nós iremos falar sobre as morfologias, tanto interna quanto externa do pênis, iniciando pela raiz. Bom, a raiz ela vai estar localizada na região anterior do períneo, entre a membrana do períneo superiormente e a fáscia do períneo inferiormente. Ela vai conter 3 tecidos eréteis, 2 crus e um bulbo, e 2 músculos, isquio cavernoso e bulbo esponjoso. Iniciando um pouco sobre os tecidos eréteis. Bom, o bulbo ele vai estar situado na linha média da raiz peniana e ele vai ser atravessado pela uretra. Já os crus, tanto o esquerdo quanto o direito, eles estão localizados lateralmente e vão ser cobertos pelos músculos isquiocavernosos emparelhados. Falando também sobre os músculos, iniciando pelo isquio cavernoso. Ele vai envolver os crus esquerdo e direito do pênis e ele vai ser o responsável por contrair para forçar o sangue dos espaços cavernosos dos crus para o corpo cavernoso. Isso vai ser um dos principais fatores a ajudar a manter uma ereção. Falando agora sobre o bulbo esponjoso, ele vai ser associado ao bulbo do pênis. Ele vai contrair para esvaziar a uretra esponjosa de qualquer sêmen ou urina residual do local. E dando continuidade, gente, o pênis, então, consiste em uma raiz fixa, onde essa raiz já foi explicada e falada por Igor, por um corpo, onde esse corpo irá terminar em uma ponta alongada. Essa ponta alongada, iremos chamá-la de glande, certo? Então, morfologicamente, há uma divisão do pênis. E essa divisão consiste em raiz, corpo e glande, certo? Eu vou falar aqui bem rapidamente da raiz, apenas para discorrer melhor sobre o assunto. Então, como a gente já viu, a raiz é uma porção interna do pênis que está fixado na cavidade pélvica, na região anterior do períneo. E adentrando na região do corpo, como já foi falado anteriormente, o corpo é uma parte livre do pênis, onde está localizado entre a raiz e a glande, certo? Possui uma forma cilíndrica que apresenta 2 divisões, conforme suas regiões.
no caso, uma mais superior e anterior, que é, no caso, no dorso do pênis, e uma mais inferior e posterior, que é na parte ventral do pênis, certo? O corpo peniano, minha gente, é uma parte pendular livre, suspensa na síntese púbica, não formado por músculos, exceto por algumas fibras do músculo, como o bulbo esponjoso, que é perto da raiz, e do músculo isquiocavernosos, certo? A pele do corpo é fina, com pigmentação escura em relação à pele adjacente e unida à túnica albúginea, por tecido conjuntivo frouxo. E por último, mas não menos importante, a presença de pelos é observada apenas na base anterior do corpo peniano, certo? Continuando, eu vou falar sobre a parte interna do corpo. Bom, o corpo do pênis ele vai ser formado por 3 massas de tecido erétil: os corpos cavernosos direito e esquerdo e o corpo esponjoso. Esses corpos cavernosos eles compartilham um envoltório fibroso comum, a túnica albugínea. Eles vão estar em íntima aposição ao longo de toda a sua extensão e vão ser separados por um septo fibroso mediano. Lembrando que eles vão formar a maior parte do pênis. O corpo esponjoso ele vai ser atravessado pela uretra e se encontra adjacente ao sulco mediano na face uretral dos corpos cavernosos. Ele é cilíndrico, afilando-se ligeiramente em direção distal e circundado pela túnica albugínea. Próximo à extremidade do pênis, ele se expande na glândula, que se projeta dorsalmente sobre as projeções terminais dos corpos cavernosos e tem superfície côncava rasa, onde eles estão fixados. Como vai acontecer toda a irrigação nessa área? Através de artérias. Nós vamos ter artérias dorsais do pênis, artérias profundas e artérias do bulbo do pênis. As artérias dorsais, elas seguem de cada lado da veia dorsal profunda, no sulco dorsal, mais precisamente localizadas entre os corpos cavernosos, irrigando o tecido fibroso ao redor deles, o corpo esponjoso, a parte esponjosa da uretra e a pele. As artérias profundas, elas seguem distalmente perto do centro dos corpos cavernosos, irrigando o tecido erétil nessas estruturas. E por último, e não menos importante, a artéria do bulbo do pênis. Elas irrigam a parte posterior, ou seja, a parte bulbar do corpo esponjoso, e a uretra em seu interior. Além disso, ela também irá irrigar a glândula bulboretral. Como foi falado, né, no início dessa explicação sobre a questão da morfologia do pênis, foi falado que o corpo peniano terminava em uma ponta alongada, certo? Onde essa ponta alongada se chamava glande. E pelo fato dessa glande, morfologicamente falando, ser a região final do pênis em si, é por ela que a gente vai concluir essa explicação aqui, certo? Então, pessoal, podemos dizer que a glande do pênis é uma estrutura cônica, né? E muito sensível. Ela é literalmente hipersensível, sabe? E cuja sua margem projeta além das extremidades dos corpos cavernosos para formar a coroa da glande. E essa coroa, ela pende sobre uma constrição sucata oblíqua e que se tem um colo, o colo da glande, e é esse colo que vai separar a glande do corpo peniano. É como se fosse tipo uma marcaçãozinha, sabe? E quando o pênis está em seu estado flácido, sem estar ereto, né? A glande é envolvida por uma pele chamada de prepúcio, que se estende até a região mais inferior do pênis. E quando o pênis já está em seu estado ereto, o prepúcio deixa a glande exposta. E vamos fazer aqui
falando de modo geral, para se concluir esse raciocínio, a pele que cobre o pênis é frouxa, certo? E se estende na direção distal, em volta da glande, formando, vamos dizer assim, uma manga, onde vai ser chamada de prepúcio, certo? Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre a ereção do pênis. Como ela vai acontecer? Ela vai se dividir em 5 fases. A primeira fase, encher-se de sangue. A segunda fase, vai acontecer uma ereção parcial. Na terceira fase, vai acontecer a ereção completa. Na quarta fase, vai acontecer a ereção rígida. E por último, na quinta fase, vai acontecer o retorno à flacidez. Eu vou dar início pela primeira fase. Bom, como resultado da estimulação sexual ou psicológica, os impulsos dos cérebros e os nervos ao redor do pênis causam a relaxação dos músculos lisos, que vai permitir que o sangue encha os corpos cavernosos. Em seguida vem a segunda fase. As artérias do pênis se expandem com o aumento do fluxo sanguíneo, e isso vai ser necessário para o alongamento do pênis. Na terceira fase, que será a ereção completa, o aumento do volume de sangue no pênis ele vai ser impedido de drenar pelo aumento da pressão, que vai comprimir as veias penianas, ampliando o pênis até a ereção completa. Vocês vão ver na próxima fase. A rigidez máxima é alcançada na quarta fase. A glande e os corpos cavernosos aumentam até que as veias do pênis estejam totalmente comprimidas, aumentando o alongamento e mantendo a máxima rigidez do pênis. Então vai acontecer o orgasmo e ejaculação. No retorno à flacidez, que será a última fase, após o orgasmo e a ejaculação, as contrações musculares resultam num aumento da saída de sangue do pênis. Quando isso acontece, diminui seu comprimento, circunferência e ele fica mais flácido. Deixando as morfologias um pouco de lado, eu vou falar agora sobre os meios de fixação do pênis. Bom, ele vai ser suspenso por 2 ligamentos, os ligamentos fundiforme e suspensor. Esses ligamentos vão ser contínuos em sua face e consistem principalmente em fibras elásticas. O ligamento suspensor ele se origina na face anterior da sínfise púbica. Segue inferiormente e se divide para formar uma alça que está fixada à face de revestimento do pênis, na junção da sua raiz com o corpo. As fibras desse ligamento são curtas e tensas, fixando os corpos eréteis do pênis à sínfise púbica. Já o ligamento fundiforme, ele vai se originar na parte mais inferior na linha alba e se divide em 2 lamelas que acompanham o pênis e se unem abaixo com o septo do escroto. As fibras do ligamento fundiforme são relativamente longas e frouxas. Elas se situam anteriormente ao ligamento suspensor. E para finalizar, vou trazer aqui as aplicações anatomoclínicas. Para começar, vou falar sobre a esterilização masculina, que é um método bem comum, de esterilização, que é a deferenctomia, popularmente conhecida como vasectomia. Então, durante esse procedimento, parte do ducto deferente é ligada ou excisada por meio de uma incisão na parte superior do escroto. Portanto, o líquido ejaculado subsequente das glândulas seminais, próstata e glândulas bulbouretrais não contém espermatozoides. Então, esses espermatozoides não expelidos degeneram no epidídimo e na parte proximal do ducto deferente. Vou deixar aqui uma imagem para que vocês possam ver onde acontece esse procedimento. E é um procedimento que, na maioria das vezes, a reversão pode ser bem sucedida. Em casos favoráveis em pacientes ali em meados dos 30 anos, após 7 anos de operação. Então, essas extremidades dos ductos deferentes seccionados são reunidas com o auxílio de um microscópio cirúrgico. Outra aplicação é a hipertrofia da próstata. A próstata, que é de grande interesse médico, porque o aumento prostático ali benigno, que é o HPB, é bem comum pós-meia-idade. Então, ele afeta ali praticamente todos os homens que vivem por tempo suficiente dessa meia-idade. A próstata aumentada projeta-se na bexiga urinária e impede a micção, pois distorce a parte prostática da uretra. O lóbulo médio geralmente aumenta e obstrui o ósteo interno da uretra. Quanto mais força a pessoa faz, mais a massa prostática semelhante a uma válvula oclui a uretra. Então, esse HPB é uma causa bem comum de obstrução uretral, causando ali uma noctúria, que é a necessidade de urinar à noite, e também a dissúria, que é essa dificuldade e essa dor durante a micção.
Então, também traz aí essa urgência, né, que é esse desejo súbito de urinar. A HPB também aumenta o risco de infecções vesicais, a cistite, né, e de lesão no renal. A próstata examinada à procura do aumento de tumores são as massas focais por toque renal. Então, essa capacidade de palpar a próstata depende do enchimento da bexiga urinária. A bexiga cheia oferece essa resistência, mantendo a glândula no lugar e facilitando sua palpação. A próstata maligna tem consistência dura e muitas vezes é irregular. Em estágios avançados, as células cancerosas mestatizam as vias linfáticas, inicialmente os lindofomos ilíacos internos e sacrais e depois para os lindofomos distantes, por vias venosas, através do plexo venoso vertebral interno para as vértebras do encéfalo. Então foi isso, pessoal. Também deixei aqui uma imagem sobre essa hipertrofia da próstata. Obrigada pela atenção e espero que vocês tenham gostado.